E ele disse, o Felipe, naquela ocasião, que o Pedro seria titular incontestável, né? Daria a volta por cima e tá aí a resposta dentro do campo. Dava para saber, né, que o Flamengo realmente iria amassar o Vitória com os primeiros minutos de jogo. Um Flamengo muito intenso, um Flamengo buscando o gol a todo momento, toques certeiros na bola. Ontem foi uma partida 100% do conjunto, a atuação de gala. Eu já entrando nessa polêmica aí, Alan, para mim assim foi a maior goleada que eu vi na minha vida em termos de Flamengo. Comecei a acompanhar o Flamengo no final da década de 80 ali, início da década de 90. O Flamengo com esse 8-0 igualou a sua maior goleada de 81, né? Contra o Fortaleza também foi 8-0. Só que 81 eu não era nascido, né? Eu nasci em O 85. Rafa, Ah, deixa eu só para te dar, porque o Rock já. Eu nem preciso explicar muito ao Rock porque que eu acho isso que a gente falou aqui rápido nos bastidores. ah. Mas eu tava falando pelo seguinte, né? Acompanho, pô, futebol desde moleque, então tem muitos anos. Eu não me lembro de uma vitória, a goleada, o placar em si, mas que o time jogou em alta, jogou muito bem, do minuto 1 ao 90, fazendo gol, não sofrendo, porque eu vi várias vitórias massacrantes, mas que nem que seja por 2 minutos, por 3 minutos, o adversário botou uma pressão, deu um sufoco, deu uma finalização perigosa, ou que o time que estava goleando baixou a intensidade, ficou tocando. Então, enfim, eu já vi vários massacres, mas com algumas coisas acontecendo. Nesse não aconteceu nada. Foi de minuto 1 até o 90, Flamengo dando show coletivo, individual, sem sofrer nada, o Vitória atordoado, desesperado. Então, enfim, eu não me lembro de nenhuma atuação no futebol brasileiro, de qualquer time, desse tamanho. É o que eu tô falando. Ah, tem aquele jogo lá que ganhou de 88-0. Sim, mas naquele 88-0, de repente ali, aos 15 do segundo tempo, o time adversário botou uma pressão ali e chutou 2 bolas perigosas. Não teve nada. E o Flamengo foi perfeito coletivamente, individualmente. Os gols, 8 gols. Você pega gol de jogada individual, você pega gol de jogada coletiva, gol de retomada de bola, de marcação de perde pressiona, de criação lá de trás. Você teve tudo. Eu não me lembro. Só faltou o Rossi bater pênalti para ter gol de goleiro, porque tirando isso, teve tudo. E a torcida pediu, hein? Quando teve o pênalti, a Não torcida sei. pediu Rossi, Rossi, Rossi. E aí o Pedro gentilmente passou a bola para o Bruno Henrique. Eu Então, por isso, concordo, Rafa, por isso concordo, cara. desculpa, só por isso eu falei, por isso que eu não me lembro, pode ter, eu não me lembro de ter visto a atuação de um clube assim, tão grande como foi essa. O Flamengo fez o jogo parecer muito fácil desde o início. Aliás, os últimos jogos, o Flamengo vem com atuações interessantes e não deixa o adversário jogar. Foi assim nos dois jogos contra o Inter, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo a gente sendo eliminado nos pênaltis, o Flamengo jogou muito mais do que o Atlético lá na Arena MRV. E ontem a atuação, e o que chama a atenção é que o time não está caindo mais no segundo tempo de rendimento. O Flamengo continua com a mesma intensidade. Duas coisas me chamaram muita atenção ontem. O Flamengo não pisou no freio, né? Porque quando chega a um certo placar ali, 5-0, 6-0, a tendência é que o jogador brasileiro pise no freio, né? Dê aquele desconto em respeito ao adversário, enfim. Mas o Flamengo fez o quinto, queria o sexto, fez o sexto, foi em busca do sétimo, fez o sétimo, não parou, foi até o oitavo, tentou o nono. E aí por quê? Porque esse time do Flamengo ele tem uma mentalidade europeia. A base desse time do Flamengo são jogadores da Europa. E na Europa não tem essa conversinha, não. Pisa no freio, pô, dá um desconto aí, para um pouquinho, não. Os caras são avassaladores. Eles vão com tudo. E você ter um meio de campo desse, cara, com o Jorginho e o Saul Niguez, para mim é um sonho, tá? Todo dia eu me belisco para saber se realmente está acontecendo isso com o Flamengo. É inacreditável. Tem um corte meu aí da S1 Live que eu falo sobre o Samulino. Inclusive foi, não sei se foi na última live, não me recordo se foi na última live ou há 2 lives atrás aqui na S1 Live, quando a parte da torcida estava criticando muito o Samuel Lino, dizendo que não valia o investimento.
a contratação mais cara da história do clube, um jogador que não fazia gol. E eu defendi muito o Samuel Lino e disse, jogador não é só fazer gol. Principalmente a função que o Samuel Lino exerce nesse time, a aplicação tática. É um jogador imprescindível para o Filipe Luiz. Eu defendi o Samuel Lino com unhas e dentes. Falei que ele não tinha feito pré-temporada, estava treinando em separado lá no Atlético de Madrid, né? O Simeone pegou uma birra dele, ou seja, ele estava aí na balança para ser negociado, e ontem o Filipe Luiz tirou as palavras da minha boca. O Flamengo pagou muito pouco no Samuel Lino, né? E que bom que o Samuel Lino resolveu sair do Atlético de Madrid e dar um passinho atrás. Um passinho atrás, por que eu digo isso? Porque ele tinha muito mercado ainda na Europa. Ele tinha mercado em grandes clubes da Europa, o Napoli, né, o Benfica, enfim, o Porto. E aí, por que eu digo isso? Porque ele escolheu o Flamengo e vai ser, eu não tenho a menor dúvida. E aí ontem, rapaz, o que ele fez em campo foi brincadeira. São aquelas poucas atuações individuais que a gente acompanha, né, nos jogos. 3 assistências e 2 gols, fora o resto. Então, o Samuel Lino, ele ontem calou a boca de muitos críticos. E eu sempre falei, tem que dar tempo ao tempo. Os reforços chegaram agora, não fizeram pré-temporada, estão entrosando com o time. Você vê o Carrascal, que entrou ontem no finalzinho, no lugar do Arrascaeta, tem poucos toques na bola, você vê que o jogador é diferenciado. Agora, o Flamengo contratou em julho, né, com o bonde andando. Era esperado de acontecer isso. Então eu acho que a cada jogo, Alan, o time com essa base que tá, e o Felipe que encontrou o time ideal, querendo ou não, a mudança ali é uma peça ou outra, eu acho que o time ideal do Flamengo foi o time que foi em campo ontem, com a única dúvida que tem na cabeça do Felipe é o Pedro e o Bruno Henrique. Em alguns jogos, a equipe vai necessitar do Bruno Henrique, uma aplicação tática, uma intensidade e uma transição. Em outros jogos, o Pedro. E que bom que o Pedro ontem marcou 3 gols, está vivendo uma fase incrível, voltou a sorrir, reencontrou a alegria de jogar futebol. E o Felipe proporcionou isso naquela coletiva. E ele disse, o Felipe, naquela ocasião, que o Pedro seria titular incontestável, né? Daria a volta por cima e está aí a resposta dentro do campo. Pedro feliz da vida. E hoje o Flamengo, agora os times estão temendo o Flamengo, ninguém quer enfrentar o Flamengo. Criaram-se vários memes ontem, já com o próximo adversário, que é o Grêmio, mas deixa eu dar um recado aqui especial para o torcedor. É importante o torcedor entender o seguinte, se o Flamengo vencer o Grêmio domingo por 1-0, aplaudam e comemorem como se fosse 8-0. Não deixe essa pressão, não. A cada jogo tem que dar espetáculo, tem que dar goleada, não. Ontem foi uma noite inspirada, o time numa rotação máxima, tudo deu certo e o Flamengo não conseguiu deixar o Vitória jogar. E aí muitos vão falar assim, o Flamengo só fez isso porque foi o Vitória. Isso me dá uma raiva, cara. Futebol é 11 contra 11. Um time é melhor do que o outro, um jogador é melhor do que o outro, coletivamente, taticamente, individual. Tá bom, mas são 11 homens contra 11 homens. Nenhum carioca conseguiu ganhar uma vitória nesse brasileiro, gente. O Fluminense empatou aqui no Maracanã com o Vitória 1-1. O Vitória venceu o Vasco lá no Barradão 2-1. Botafogo empatou com o Vitória no Newton Santos 0-0. E o Flamengo venceu o Vitória lá no Barradão no início do campeonato. Então, quer dizer, não tentem desmerecer a atuação e a goleada do Flamengo, depreciando o adversário ou diminuindo o adversário. Tá? Só para o torcedor ter uma noção, foi a maior goleada da história do Vitória. Da história do Vitória, da instituição do Vitória. A maior goleada de todos os tempos. O presidente ontem estava falando, depois do jogo no Maracanã, estava envergonhado, se sentiu humilhado. Então, quer dizer, não foi algo normal, né? Foi algo anormal, assim como é o time do Flamengo. Anormal. O time do Flamengo não é um time normal. E foi uma noite inesquecível. Então, vamos viver a história. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live.
Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix, isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí, os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.